Só para começar, conta um pouco para nós a sua história, por que você entrou para esse ramo, o que aconteceu, quais os caminhos que te levaram para trabalhar com isso? Legal, interessante. Na verdade, assim, eu não caí de paraquedas nesse assunto, né? Entendi. Eu tive um certo problema aí de abuso de substâncias psicoativas. Usei muitas drogas aí que me foram apresentadas. Tive consequências aí desastrosas em todas as áreas da minha vida. E em meio total desespero, eu procurei ajuda, primeiramente, para as únicas pessoas que eu confiava, que era a minha família, né? Até então, minha família ainda não tinha me abandonado. E eles me apoiaram e eles não sabiam o que fazer também. Encontraram uma clínica de recuperação. Então, eu passei por o processo, fiquei 9 meses em tratamento dentro de uma clínica. E quando eu saí, eu comecei também a trabalhar nessa área e eu venho já há 17 anos sem uso de nenhuma substância. 17 anos limpo? 17 anos, 4 meses e 12 dias, para ser mais exato. Que maravilha, hein? Parabéns. Obrigado. A princípio, parabéns, porque não é fácil, né? Sair desse vício é difícil e a família sofre muito também, né, bicho? Sim, a família sofre bastante. E como que você descreve, assim, como que se desenvolve a dependência química? Então, eu venho, desde que eu concluí meu tratamento, comecei a me profissionalizar na área, fui convidado a trabalhar, porque as pessoas que já trabalhavam falavam que eu tinha perfil para esse tipo de tratamento e eu acreditei neles, não muito confiante, mas acreditei. Comecei a trabalhar, faz 16 anos que eu trabalho nessa área de comunidade. Desde que você já saiu da sua internação, você já foi para isso. Sim, eu tinha 1 ano e pouco limpo, eu comecei a trabalhar nessa área e fui resolver me profissionalizar na área. Então, comecei como monitor, comecei fazendo pequenas tarefas dentro da clínica e fui crescendo, fui fazer faculdade, me formei em psicologia e hoje eu atuo como psicólogo e responsável técnico lá do Instituto Mirab. E voltando à pergunta aí sobre como se desenvolve a dependência, na verdade, assim, existe uma classificação das drogas, né? E não vamos falar de todas as classificações aqui. Não se estende muito, né? Se estende muito, mas vamos falar das duas principais, principalmente de maior consumo aqui no Brasil, que são as drogas depressoras e as drogas que elas causam as mais alucinógenas, né? Que são as estimulantes. Então são essas duas classificações, as depressoras e as estimulantes, né? Qual o exemplo, por exemplo? Isso, quais seriam as depressoras? Maconha se encaixa como depressora, porque ela atinge o sistema nervoso da parte onde vai deixar a pessoa um pouco mais deprimida realmente. Os hormônios que geram sobre o efeito do uso. Isso assim, existem pessoas que são exceções, mas a grande maioria vai acabar ficando numa fase um pouco mais deprimida ali, mais tranquila, tanto que são pessoas mais pacíficas. É álcool e a maconha, são as duas principais da classificação de depressoras. Agora, as estimulantes é cocaína, crack, esses alucinógenos, êxtase. Porque, ó, por exemplo, eu queria saber essa questão do desenvolvimento, porque eu tenho uma dúvida. Por exemplo, a pessoa fuma crack uma vez, ela se enquadra como um dependente químico ou não? Porque o crack é pesado. Crack ou cocaína, alguma coisa, uma droga mais forte, assim. Sim. A pessoa ainda não é dependente químico, né? Sim, é uma excelente pergunta esse aí, porque o senso comum acredita, né, que usou uma vez, 2 vezes, já está viciado. Mas um estudo durante 30 anos de uma pesquisa de um psiquiatra austríaco relatou com comprovações científicas que apenas 37% das pessoas que usam crack ou cocaína acabam se tornando viciadas. 37%, bicho? Eu achei que fosse 37. Um índice muito maior. 37%. Por se tratar de uma droga pesada e tal, né? Eu achei que... Mas você acha que tem que ser... o uso contínuo leva à dependência, né? Mas então 37% das pessoas que usarem cocaína ou crack vão se tornar viciadas. Vão se tornar. Isso relatou o estudo dele. Ah, entendi. E com relação à dependência química em si, você classifica ou tem algum órgão aqui no Brasil? Como que a gente classifica a dependência química? É uma doença? É tratado como uma doença hoje em dia, né? É tratado como uma doença. A Organização Mundial de Saúde, há muito tempo, já define como uma doença. Tanto que está lá na Classificação Internacional de Doenças, né, no CID-10. Você vai encontrar no DSM também, que são os diagnósticos internacionais de doenças aí. Então tem a classificação, toda a fase F lá das drogas, né? E uma coisa interessante também é que
essas 37% dessas pessoas têm em comum é a parte que elas não conseguem desenvolver o emocional num nível eficaz igual a maioria das pessoas e acaba encontrando na droga fuga, essa fuga. Exatamente, porque são duas características muito grandes que, independente das consequências que a pessoa vai vivendo, e depois a gente vai falar mais sobre isso, mas são 4 fases a dependência química. Mas a pessoa, quando ela pode sofrer consequências que for, pode ser preso, pode apanhar, pode ter inúmeras consequências, mas a droga sempre vai dar 2 coisas. Tanto que muita gente fala, pô, tô cansado de usar, não aguento mais, tô cansado de usar. Mas não consegue. Mas ninguém cansa, na verdade, viu? Ninguém cansa. As consequências, são as consequências. Não cansa por quê? Porque a droga sempre vai dar prazer imediato e sempre vai proporcionar anestesia, que é a fuga. Isso nós estamos falando assim, classificação de drogas que levam a uma internação, porque assim, cigarro é droga, tá? Existem o álcool mesmo, açúcares que podem se tornar droga na vida de muitas pessoas. Eu vi pode comer demais. Eu vi uma pesquisa que diz que não sei se eu vou estar falando besteira, mas eu li que o açúcar é quase tão viciante quanto uma cocaína, alguma coisa. Sim, exatamente. Agora que você falou dos 37%, eu consigo ver um parâmetro que realmente tem gente que tá com sobrepeso e tal, porque come muito açúcar. Sim, então é viciado, é uma droga, né? Exatamente, é uma droga. Que bom classificar acaba se isso. tornando uma droga na vida da pessoa, mas ao que chega a nível de uma internação, onde a pessoa precisa ser retirada da sociedade, são as drogas que afetam o ânimo, o humor a nível de lucidez. Entendi. Então, por exemplo, a pessoa já não é mais ela mesma. Isso, se você comer chocolate o dia inteiro, ou se você fumar cigarro o dia inteiro, suas faculdades mentais elas vão estar preservadas a nível de lucidez. Agora, a maconha, álcool, cocaína, crack, ela já afeta o seu nível de lucidez e quanto maior for o consumo, maior vai ser a debilidade mental. Chega uma hora que você disse que então que uma hora a pessoa já não é mais ela mesmo, só tá o corpo e... Exatamente. E aí começa a ter situações e se envolver em questões que normalmente não se envolveria. Sim, porque a droga vai dispensando hormônios, principalmente do prazer, endorfina né? E outros hormônios que vão gerando uma sensação de bem-estar, de prazer, a níveis acima do que o organismo está acostumado. Só que daí o organismo começa se acostuma com aquela dose. Acostumar com aquela dose. Entendi. Por isso que é o problema. Essa busca incessante daí. Sim, esse que é o problema. E cada vez aí vai precisar mais. Exatamente. Né? Porque é uma coisa boa, né? Não, boa não é, né? Mas causa prazer imediato. Causa prazer imediato. E sempre vai causar. Você nunca vai ver ninguém chegar lá na clínica e internar por dar uma martelada no dedo, por bater a cabeça na parede. Não é? Aí é outro modelo, né? Já não é vício, já é hospital psiquiátrico. Entendi. É uma boa comparação. Uma pessoa que não está com as faculdades mentais bem estabelecidas ali, mas que não é em decorrência da droga, né? Sim, exato. Esse corte que você assistiu é uma parte da entrevista que nós fizemos com o Diniz Augusto. O vídeo completo tá aqui. Eu vou deixar um outro corte de uma outra entrevista que com certeza vocês também vão gostar. E não deixa de se inscrever e dar um like para ajudar a fortalecer o Fonzicast. Abraço!